Hoje eu estava pensativo. A vigília foi muito forte, algumas coisas que a gente até estuda, mas não vive mais, né? Batismo do Espírito Santo, quebrantamento, uma atmosfera de Deus muito boa. E eu estava lembrando o seguinte: muitas vezes numa pregação, Pedro, a gente fica no meio do caminho. O que é que eu estou me referindo ao meio do caminho? Às vezes você pensa num tema, Mayra, em que você sabe que se você tocar nele, nem todos vão poder acompanhar. E muitas vezes você fica assim: se eu só for em temas simples, eu não vou chamar de temas simples, né? Mas assim, se eu for mais superficial, seria essa palavra, alguns que estão com necessidade de crescer, têm mais dificuldade. É bem verdade, por isso que a gente tenta em alguns momentos fazer alguma coisa, né, separada. Me entendem? Como Paulo diz, eu falei a vocês como espirituais, né, porque vocês estavam mais carnais do que espirituais. Não é esse o caso, mas é só para dar uma medida. Vou botar um outro versículo que seja mais conveniente. Quando ele diz assim, não vou trazer o alimento sólido, mas sim o leite. Porque se eu for no sólido, muita gente não vai acompanhar. Então, às vezes a gente fica assim. Eu comecei a escrever algo, né, mas eu pensei que não seria o momento, porque nem todos conseguiriam, no meu ponto de vista, acompanhar, né? Mas só trazendo essa reflexão, que em alguns momentos isso é necessário. Você vai puxar e alguns não vão acompanhar, mas também você não pode limitar aqueles que precisam crescer um pouco mais. Não sei se me faço entendido, né? Às vezes a gente fica nesse meio termo aqui, seria bom, mas não dá para ir. Aí a gente tira isso. Às vezes não dá para fazer isso. Eu vi uma frase, eu falei ontem, Lúcia, que ele diz assim: Deus jamais permite a dor sem um propósito. Falou muito forte ao meu coração, não sei se é o de vocês, mas para mim é uma realidade isso. Amém? Sempre que Deus permite alguma coisa, é porque ele tem um propósito em cima disso. Na minha vida é assim. Em muitos momentos eu já me vi em situações difíceis, e quando eu perguntei a Deus, comecei a questionar, comecei a me voltar para Deus, porque a necessidade de estar passando por aquilo. Até um dia nós pregamos sobre uma terça, que muitas vezes a gente está sob um ataque, né? Um ataque satânico, um ataque maligno, e a gente entende que até é fruto de pecado, né? Aquela relação de Jó com os amigos, e na verdade não é. É um ataque, e isso existe no mundo espiritual. Por exemplo, uma igreja do tamanho da nossa, vamos dizer, insignificante para o mundo, pelo nosso tamanho, pelo nosso recurso, se meter em ter um templo, é um passo que o inferno não gosta, não é? Por quê? Porque é um lugar que você vai estabelecer uma agência do Senhor para ganhar vidas, né? Você vai testemunhar o que Deus fez, enfim, dando um exemplo. Então, a gente precisa ficar esperto para isso. Mas há também momentos em que Deus ele precisa trabalhar nas nossas vidas. E como o nosso coração às vezes é duro, né? Aí o Senhor, de fato, isso não é uma doutrina que todos reconhecem, aceitam, mas o Senhor, de fato, em alguns momentos ele precisa tocar, né, no Isaac, como ontem nosso irmão Everton trouxe, né? E aí Deus ele vai tocar numa área da sua vida, vai mexer com a estrutura da sua vida para você se despertar. Então essa é uma leitura que eu fiz e que me tocou muito. Deus jamais permite dor sem que ele tenha propósito. Agora, para isso ser uma realidade, Thaís, as nossas vidas precisam realmente caminhar com o Senhor, né? Isso é para quem caminha com o Senhor. Amém, queridos? Mas vejam, deixando isso de lado, os conhecedores, os sábios, os sabidos, os estudiosos afirmam que tem várias maneiras, Arthur, de um homem ser destruído. E esse destruído não é aquele destruído, Johanna, de um acidente, de uma fatalidade, mas ele está se referindo àquela coisa que corrói por dentro, aquilo que mata silenciosamente, né? Que eu acho que tem, a gente tem visto muito nos nossos dias, né? Aquelas coisas que vão corroendo por dentro. E dentre essas muitas coisas que podem acontecer com o homem, eu me peguei duas aqui, que eu considero dois fatos, dois acontecimentos da vida do homem que são letais.
ou seja, que destrói a vida de um homem, né? A mágoa e a culpa. Eu não ia falar nada sobre isso, agora de tarde, né? Ressaqueado, né? Ressaca abençoado, né? Eu estava num texto sobre lei e graça, mas eu achei que ele ficou um pouco, né? Ele ia falar sobre aquela questão da maldição, porque em Jesus entrava a família, no culto de família, Daniel. Aí nós vamos tocar, né? Porque nós sentamos aí, Daniela, nós vamos ter um culto de casais, mas nós vamos ter um momento de família, nós vamos tentar atrair toda a família, e aí talvez a gente entre, não nessa parte, mas a questão de porque as maldições da família, enfim. Voltando, queridos. Então, esses dois pontos aí destrói qualquer um. Mágoa e culpa são duas pancadas que quem convive com elas, né, quem não cortar elas, eu me digo que você vai ter problema. E é algo silencioso, né, sim, doutor? Igual quando a gente vai no médico. Eu me lembro quando eu tive hepatite C, né? E o doutor Paraná disse assim: o problema é que você não sente nada realmente, né? E é uma doença silenciosa. Você deu a sorte de seu pai ser médico, ver as provas hepáticas diferentes e chamar a atenção. Aí você podia ir no clínico e dizer: não, mas isso aqui vamos esperar. E quando você fosse dar conta disso aí, já estava uma bomba, né? E aí eu passei por aquele processo e Deus me abençoou. Você já conhece. Então isso destrói pouco a pouco, né? E eu sei disso, Poli, não só por teoria, não só porque estudei um pouco, sei com vocês também, mas sei por experiência própria, porque eu já passei por isso. Eu sei o que é mágoa, até mais do que culpa, mas eu sei o que é ter mágoa, né? E interessante, Carol, que isso atinge também a nossa vida espiritual, e a Bíblia fala muito sobre isso. Irmãos, não duvidem, se você tem intimidade com Deus e você for pego pela culpa ou pela mágoa, você vai ter dificuldade de manter esse relacionamento íntimo com Deus. Amém? Entende o que eu vou dizer? Seu nível espiritual ele vai cair, porque é algo, Mara, que lhe afeta todo dia. A pessoa tomada de culpa, tomada de mágoa, todo dia chega aquilo na sua mente. Então, não tem como você ter um relacionamento íntimo sadio com o Senhor. Amém, queridos? Amém. Não tem. E se você que está aqui nessa noite pretende desenvolver um crescimento espiritual, você pretende ser um homem, uma mulher de Deus, eu quero lhe afirmar que se esses sentimentos lhe acompanhar, você não vai conseguir ter um nível de intimidade com o Senhor. Amém? Então, nessa questão espiritual, só para dizer que não tem para onde correr. Você tem que resolver. Você tem que tomar um remédio aí que resolva, né? E a Bíblia, ela mostra que existe um remédio eficaz. Não, tem hora que você senta no paciente, você diz assim, né? Se tomar esse aqui, resolve. A gente vê que resolve mesmo. Então, a Bíblia mostra que tem um remédio que é totalmente eficaz para a culpa, para a mágoa e outras coisitas mais aí que está no meio, né? Quem se arriscaria? Quem não esse remédio? Quem se arriscaria, hein? Eu ouvi. Perdão. Não tem jeito. Só tem esse medicamento na praça, né? E eu acho que não tem genérico, né? Só tem o original. Então, brincando para aliviar o ambiente, só existe um caminho, que se chama perdão. Esses quase 30 anos de fé, e um pouco que a gente estuda e ouve, eu sou curioso nessas coisas, eu não conheço outro. Ou perdoa, ou não tem cura. Amém? Perdão está vinculado, está ligado à cura nesses casos. Ou acontece o perdão ou não há cura. É o único medicamento, Nildo, eficaz sobre esses problemas aí. É a cura. Amém? Eu tenho certeza e eu estou afirmando, porque como lhe disse antes, e não preciso falar muito, mas vou dizer porquê, eu já vivi isso, e eu acho que todos vivem em algum momento da sua vida, né? Ou no desenrolar da sua vida você passa em graus diferentes, mas todos nós passamos. E veja, como pastor, não tem como, Pedro, você fugir disso, porque você termina tendo muitos relacionamentos
embates, conflitos, e você termina se magoando muito com pessoas. Amém, irmãos? E isso vai juntando, isso vai juntando. E se você não tiver cuidado, Lúcia, você vai adoecer, você vai ter um problema. E se você não tiver cuidado, é pior, porque isso atinge a sua vida espiritual, que é tudo que o capiroto quer. Não é isso? Ele me bota numa mágoa, numa amargura, com pessoas, com situações, e eu caio, então, espiritualmente. Você sabe, Nildo, você conhece muita gente, por exemplo, quantos colegas nossos estão assim hoje? Né? Estão no culto, mas com inimigos, com mágoa, com rancor, com ódio. Então, dando o meu exemplo como pastor, Lúcio, eu preciso de vez em quando parar e fazer uma limpeza. Não é aquele banho de folha, não, né? Vocês entendem, não é aquele banho de folha, tá? Que eu recomendo, não. Mas falando sério, você precisa fazer uma limpeza. Eu precisei fazer uma limpeza, por exemplo, há alguns anos. Isso é meio que rotineiro na vida de um pastor, cara, né? Tendo razão ou não vou entrar por aí, mas você se magoa muito com as pessoas, né? Só que Deus, Ele tem me dado, eu creio que Deus tem me dado sabedoria sobre isso. Porque logo no início eu recebi muita porrada nesse campo aí, então eu acho que eu fiquei muito esperto nessa área, e hoje eu trabalho isso melhor. Mas ainda é muito difícil, né? Ainda é muito difícil você ouvir ou ver algumas coisas. Mas uns anos atrás, eu tive uma infeliz experiência com algumas pessoas, e que isso perdurou durante um tempo, né? Tem até irmãos aqui que têm relacionamentos, e não é nenhum problema para mim, mas no início até foi, porque eu não via com bons olhos. E eu preciso ser sincero, né? Ninguém que me faz mal, você, né, gosta. Se você abraça uma pessoa que lhe faz mal, você não gosta. É mais ou menos como pensar, se fosse com você, você não faria isso. Mas como eu disse, a maturidade vai chegando e a gente vai vendo que precisa rever algumas coisas. E aí até por sinal, e foi muito importante, uma parte desse, uma pessoa me chamou e nós conversamos e pediu perdão, e isso contribuiu realmente. O perdão é a cura. Amém. Eu nem tinha lembrado disso, mas eu estou falando, e a cura, eu fui chamado, eu e Carla, fui chamado por um casal que eram pessoas assim, dentro de casa, né? A gente se beijava no rosto e dizia que te amava, né? Mas por trás estava uma faca, uma peixeira, né? Porque isso é notório, eu não estou fantasiando, isso é fato, né? Isso é fato. Mas o perdão é a cura. E um dia me chamou para jantar, não foi, então? Nós fomos e pediu perdão e viu que realmente tinha errado. Então eu acho que a culpa acompanhava eles. Amém? Os dois lados, né? Se uma pessoa Larissa, depois de alguns anos ele chama para pedir perdão, é uma conta fácil de saber. Alguma coisa incomodava ela. Até que seja medo espiritual e tudo, que as coisas não estão dando certo, mas a culpa está dentro disso aí. Amém ou não? Amém. Então, vamos paralelo, né? Ele vinha armando com a culpa e eu estava com a mágoa. O perdão resolveu tudo. Eu, da minha parte, eu entendi, né? Lógico, a pessoa quis vínculo, eu não quis. Ah, pastor, você está errado. Eu respeito o seu ponto de vista. Eu não estou aqui para dizer que eu sou certo, mas o vínculo eu não quis. Eu não quis o vínculo. Entendi que não daria para caminhar junto, essa é a verdade, né? A Bíblia diz: se dois não concordam em andar junto, corre, Nilton, você saiu daqui antes de finalizar, eu saí 5 horas, você saiu 4 horas. Então abra o seu olho. Né? E Nádia ainda esperou com a sopa em casa quentinha, não foi? Então, queridos, posso estar errado, como estou dizendo. Então, talvez a plenitude seria você até andar junto, mas veja que eu ainda sou limitado. Eu preferi não caminhar junto, né? Não quis então esse caminhar junto. Mas veja, então conviver diariamente com isso é terrível, irmãos. E tem muita gente que convive com isso diariamente, com culpa e com mágoa, e adoece. Tem muita gente adoecendo por conta disso aí. Amém? E é algo que eu estava pensando, porque a gente vê muito, Mara,
é algo que não pode ser maltratado. Maltratado em que sentido? É algo que você realmente tem que tratar certinho. Porque tem doenças, né, Ana, que você trata, você pensa que você está bem, não é isso? Mas ela está ali, né, Michel? E ela volta de uma hora para outra. Você ameniza, né? Tem pai aí que não está sabendo balançar o menino. A mãe estava aí, não tem problema, a mãe saiu, começou a chorar. E a mãe saiu, o problema foi a mãe. Não foi a mãe, tá vendo? Você tinha intelecto, rapaz. Então veja, é algo que não pode ser maltratado, no sentido de que tem que ser curado. Não é aquele negócio que você tomou um remédio, achou que melhorou, mas né, ficou ali dentro a bactéria, o vírus, sei lá que acho. Você precisa tratar bem. Em outras palavras, você precisa ser curado desse sentimento. Por quê? O que é que eu vejo, convivo com muita gente, escuto muita gente? Pessoas que declaram, moça, que estão curadas, mas não estão. E eu digo até por experiência própria, porque em alguns momentos eu queria me convencer que eu não tinha problema com aquilo, mas eu tinha problema com aquilo. No fundo eu tinha. Hoje eu não tenho mais, mas no fundo eu tinha. Eu fui até um local, foi até a dona Daniela isso aqui que me inventaram dele, foi muito bom, inventaram a brincadeira, né? E quando eu cheguei lá, né, eles tratam com cura da alma e tal, cura interior, foi a primeira coisa que... Eles até tinham outros propósitos, eu sabia que eles tinham, mas foi isso que me foi revelado, né? E a gente dá de João sem braço, entendendo tudo. Mas enfim, então realmente era uma coisa que eu dizia que não me incomodava, que eu não tinha mais, mas eu tinha. E esse é o grande lance, Mariana, das coisas. Porque os sentimentos, eles são confusos para a gente, mas eles trazem prejuízo. Está entendendo o que eu quero dizer? Eles ficam confusos. Você vê que o ódio e o amor são coisas, né? Às vezes você está, né, a enforcar a carinha, às vezes está meu amor. Tá bom. Mas não é? Irmão, se eu assistir um pico, se eu pudesse ir no pescoço, né? Você está da Maria da Penha aí. Né? E depois aquilo passa e realmente volta o sentimento real do amor. Né? Mas não é, irmãos? Então, se é confuso com filhos, né? Você vê que o pai às vezes bate, que a gente até, né? E aí a turma de carros, os psicólogos hoje falam muito sobre isso, do risco da ira de você espancar. E depois você se arrepende, mas realmente você ama, mas você se excedeu com a ira e o negócio está feito. E quantas vezes já ouvi isso? Né? Um castigo excessivo, eu mesmo estava ali brigando, ela estava por aqui com ele. Eu disse a ele. Era um mau comportamento. Então se eu pego ele agora com raiva, ele ia tomar umas palmadas assim agora. Então, os sentimentos são confusos nas nossas vidas. Então a gente ouve muito, e eu falo numa seara que eu conheço, que vivi um pouco. E eu acho que muitos de vocês também. Né? Não sinto mais nada, já liberei. O crente diz assim, já liberei o perdão. Né? Já passou, mas muitos da boca para fora. Muitos. Né? Você vê que a Bíblia, eu vou pegar dois exemplos simples, para a gente hoje estar na ressaca aí da vigília, né? Só anda ainda veio com uma tocha de fogo. Peraí, né? Pelo amor de Deus. No óleo, não dormiu não? Vou pegar aqui um exemplo simples, que vocês conhecem. Um exemplo bíblico simples. A gente pega dois irmãos, Jacó e Esaú. Muito bem, pai. Jacó e Esaú. Exemplo simples da Bíblia. Né? Os dois foram separados por meio de traição, de mentira, não é isso? De poder, num laço familiar. A mãe defendia um, o pai defendia o outro. Todo o cenário diabólico, para ódio, culpa, mágoa, todo esse cenário. A mãe com um, o pai com o outro, uma das piores coisas que tem, não é isso? A mãe protege, Rebeca protege Jacó, não é isso? Quer a todo custo que Jacó tenha a primogenitura, é isso? Quando é de Esaú. Isaac, o pai, ligado a Esaú. Aí a mãe Rebeca arma com o filho Jacó, mais novo, para roubar, usurpar a primogenitura. Vem o Esaú de caça, né? Cansado, um item importante que todo crente deveria
vamos fazer um cartaz com isso aqui. Vida espiritual nenhuma, seu Esaú, né? Medíocre a vida espiritual dele. Quando sentou com Jacó viu a fragilidade dele, né? Com fome, disse: e aí, você quer o guisado? Jacó sabe fazer um negocinho, né? Era tipo a Gaelta aí, cozinhava alguma coisa, né? Disse: aí você cozinha alguma coisa lá, né? Umas 2 vezes lá, saiu. Saiu um negócio lá mais ou menos. Então ele pegou o irmão fragilizado, disse: olha aqui, eu lhe dou o guisado, você me passa a primogenitura. Esaú não valorizava a vida espiritual. O que me serve isso? Toma, né? Mas o cenário foi pior, Lúcio, porque ele enganou o pai, né? Esaú era peludo, ele bota alguma coisa para dizer ao pai, para o pai abençoar ele, como ele recebesse, e Isaac vai e faz isso. Quando Esaú ficar sabendo, porque ódio da mãe, ódio dele. Não é isso, irmãos? Tá certo? E aí eles se separam. Esaú cultiva no coração mágoa, ira, ódio do seu irmão Jacó. E o desejo de Esaú agora é matar. Muito bem, matar Jacó. Vocês já tiveram vontade de matar alguém? E Ian ficou duro ali, que nem piscou. Se entregou, Ian. Se fosse um depoimento, já está me enrolado. Preventiva para você. E você tem que chamar a Carol, Laura aí para te saltar. Ah, sério? Não, vou melhorar então, porque vocês são, né? Não, matar no sentido físico. Não, vamos melhorar. Você nunca teve vontade de que a pessoa morresse? Desejo que a pessoa morresse. Tem gente que está olhando para um lado, para o outro, olha para mim de jeito nenhum. Mas veja, esse foi o sentimento que tomou o coração de Esaú. E a gente está falando aí de uma turma que é descendente de patriarcas, são descendentes de Abraão, promessa na vida deles, não é isso? Deus tinha promessa com eles. Já Jacó foge. E quando foge cheio de quê, Rose? De culpa. Como você acha que Jacó não operou? Peraí, fiz com meu pai, leito de dor para morrer, né? Me serve essa bênção. Cai na mão do tio que é pior do que ele. Então, surge uma pergunta aí, Rosa, que eu não sei a resposta. Qual dos dois sofreu mais? Qual dos dois adoeceu mais? Se fosse, Pedro, um questionário aí, o que você diria? Para mim, uma resposta, Larissa, muito difícil de responder. Qual dos dois adoeceu mais? Os dois, irmãos. Amém? Entende? Uma coisa oposta à outra, mas os dois estavam doentes, né? Os dois. A maioria de vocês sabem, a grande maioria de vocês aqui sabem, que esse problema só resolveu no dia que teve um verdadeiro encontro e uma verdadeira liberação de perdão. Não é isso, irmãos? Só resolveu dessa forma, quando ambos conversaram, se arrependeram e houve perdão. Quando houve perdão, houve a cura. Exemplo simples, irmãos. Se não houvesse, Michel, o problema ia continuar aí. Tá? Homem de Deus, mas o problema ia continuar. Um outro exemplo simples para a gente orar, o de José. José é aquela bênção, um homem de Deus, promessa na vida dele. Os irmãos desenvolvem o quê, irmãos? Ciúmes, né? Sobre ele, porque entende que o pai realmente dá mais atenção a ele. E resolvem dar um destino a José. Não é isso? Está no Gênesis lá. Pegam José e jogam junto dentro de uma cova, e José ouve a discussão, mata ou não mata? Já pensou, Pedro, você ouviu de seus irmãos, mata ou não mata? Isso não é uma coisa, né, que vai fazer bem ao coração de ninguém. E os irmãos discutiam, mata ou não mata, mata ou não mata. Quando um chega e diz assim, mata não, está vindo uma carruagem aí que compra escravos, vamos vender ele como escravo. Tá certo, irmãos? Não é assim que a Bíblia diz? E aí, a Bíblia vai nos mostrar que José se torna
escravo. É isso? Se torna escravo. Humilhação, fome, apanhou. Né? Mas eu quero lhe chamar, dentro desse exemplo, eu quero lhe chamar a atenção para isso. Não precisa ninguém dizer nada, viu? Eu acho que ninguém vai dizer nada. Infelizmente, a maioria desses sentimentos afloram no seio familiar. Amém, irmãos? Claro, saiu até um. Desenvolve a mágoa, o rancor dentro de casa. Você vê aqui que são dois exemplos familiares, não é isso? De mágoa, de culpa. Dois exemplos que a Bíblia dá. Se você fizer a mesma pergunta aqui, Thaís, você vai ter a mesma resposta. Quem sofreu mais? José ou os irmãos? Alguns podem dizer, os irmãos não ligaram, vamos ver na Bíblia aqui não. Os dois tiveram problema. Porque alguns ilustram que José chegou, cara amarrado, tinha tudo em casa, Jacó era um homem bem financeiramente. A partir daquele momento ele começou a passar privações, a ser tratado. Escravo naquela época era pior que o cachorro, pastor. Então, só porque os irmãos desenvolveram a raiva deles, ele se viu passando diversas privações. Então ninguém vem querer me dizer, mas ele era homem de Deus, chegou na carroça e ficou dando glória a Deus, porque ele não ficou. Aí a história, nem a historinha dos meninos vai colar mais. Ele não ficou desse jeito. Não tinha como ficar desse jeito. Né? E eu peguei exemplo de um homem de Deus, mas que entrou a mágoa no seu coração. Não tenha dúvida disso. Eu tive cuidado, se você olhar nos estudos aí, sobre Israel, você observa que 7 vezes a Bíblia mostra José chorando por conta desse fato. Então não venha me querer me dizer que José, por ter sido por ter sido um grande homem de Deus, ele superou isso de uma hora para outra. Então vamos o texto para você não dizer que eu preguei heresia. Deixa eu ver o tempo que eu estou sem relógio aqui. Nossa! Foi por causa do aviso, né? Desculpe, mas eu pensei que estava... Mas dá para fechar aqui rapidinho, tá? Gênesis capítulo 42. E eu estou certo que eu estou bem... já passou de 8h30 um pouquinho, mas a gente fecha rapidinho. Gênesis, eu não tenho cantina, então vamos supor aqui sim, que é o tempo da cantina. Gênesis 42, acharam? Diz assim, vamos abreviar. O 21 diz assim, Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros, na verdade somos... Aqui são os irmãos. Está entendendo aí, Wagner? Fizeram, mas eles não esqueceram, não. Eles declaram que eles tinham um sentimento de culpa no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. José pediu, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Vocês vão me vender como escravo, eu sou irmão de vocês. E a turma não teve conversa. Por isso nos vem esta ansiedade. Isso aqui, irmãos, é depois de anos. Passou anos aqui, tá? Respondeu-lhe Rúben, o irmão que disse que não era para matar, né? Não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que requer de nós o seu sangue. Tem gente que a culpa acompanha, né? Todo dia ele lembra do fato. Todo dia ele lembra do fato. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele falava por interno. Eles já estavam na presença de José, já tinha tempo, não é isso? Só que ele pensava que José era, né? Era egípcio, exatamente, só que José já conhecia as 2 línguas. Então eles estavam falando de José, entendendo tudo. Aí, veja logo depois, Rose, o lance de mágoa e culpa. Olha o 24. E retirando-se dele aí José, tá certo, irmãos? José fez o quê? Chorou. Porque ele ouviu, disse, poxa, os meus irmãos fizeram isso, mas eles estão, né? Eles levam a culpa disso. E eu tenho mágoa deles. Chorou, depois, tornando-lhe, falou, tomou Simeão dentre eles e algemou da presença deles. Aí ele vai mais ou menos dar uma vingadazinha, né? Desprende um, segura um aí. Vamos prender essa turma aí, vamos prender um, vamos ver como é que vai resolver isso aí. Amém, irmãos? Então, não tem jeito. Veja que o sentimento de culpa, depois de muitos anos, acompanhou.
essa turma aí, que não era uma turma lá, né, com uma descendência boa, mas que aprontavam muito, né? Então eu tenho certeza que tem muita gente que vive assim, né? E o pior é quando vive, Fátima, e não se dá conta. Esse ponto eu quero chamar a atenção. O que não se dá conta, pastor? Voltando, Maia, a nossa mente, os nossos sentimentos, eles são confusos. Então tem muita gente que não entende. Por exemplo, deixa eu tentar abreviar aqui para a gente orar. Quando a gente diz Michel, quando a gente fala assim, mas eu fiz porque naquela época a pessoa mereceu. Na verdade você está mascarando a sua culpa, né? Justificando a você mesmo, mas você tem a culpa daquilo. Entende, irmãos, ou não? Você quer minimizar o seu lado, mas a culpa permanece com você. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo mesmo? Né? Então, os dois lados aí. Pessoas que vivem com culpa, pessoas que vivem com mágoa. Isso tem que ser resolvido. Né? A gente observa nesse texto com muita clareza, e isso é um fato na vida de muita gente, de muitos crentes. Tem pessoas que são atormentadas com a culpa. E elas às vezes pedem a Deus para fazer muitas coisas na vida dela, porque nem entendem que realmente isso está acontecendo na vida dele. Amém, irmãos? Amém. E eles chegam a declarar aí, vamos prestar conta desse sangue. Tem pessoas então, Nilton, que ficam naquele meio que, quando acontece alguma coisa de ruim, e isso, irmãos, é muito visto também na vida de crente, Michel. Acontece alguma coisa de ruim na sua vida, fecha uma porta, aí você diz assim, no seu interior, né? É por conta daquilo que eu fiz. É Deus me cobrando. Está aqui, né? Eles disseram isso. Sabe o que aconteceu? A galera se reuniu, né, dos irmãos. Sabe o que está acontecendo isso? A gente está passando fome lá e veio aqui para o Egito, porque a gente aprontou com o nosso irmão. Deus está cobrando sangue. Tem gente que é assim. Aí ela diz assim, Mariana, sabia aquilo que eu aprontei naquela época. Fiz, agora eu estou pagando. Deus está castigando alguma coisa semelhante. Amém, irmãos? Isso é libertação, não? Precisa de libertação disso. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos perdoa, nos limpa, apaga os nossos pecados e transgressões. É assim ou não? Se eu recebi o perdão do Senhor, eu recebi o perdão do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Essa parte a gente falou outro dia. Vamos aqui, já estou acabando. O 24 diz que ele chorou, então você vê que também havia um sentimento dele. Mas o que eu quero então para a gente concluir é o 45. Vamos dar um pulinho aí. 45 de 1 a 4 diz assim. Estou lendo por causa do tempo. Pode ler? Cadê a Bíblia, Michel? Está na cabeça? No carro, né? O carro não veio para o culto, está lá no estacionamento. Vamos aí, 45 a partir do primeiro diz assim. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou. Esse brador foi o quê? Isso, Daniel, um choro tão alto que todo mundo ouviu. Pergunta a você, Rosa. Esse homem de Deus estava com o coração sadio e traz esse choro de dor? Não estava, irmãos. Olha, aqui está falando de um grande homem de Deus, um marco na história. E José é um marco, espiritualmente. Veja, Bruno, um coração ferido. O choro dele foi, a Bíblia vai dizer que os de fora da sala ouviram o choro dele. Então não é porque você está bem com Deus que os sentimentos não lhe tomam, não. Vamos aqui? Estamos onde, irmãos? Ele foi sair toda a minha presença. Aí ele mandou todo mundo sair. Ninguém ficou com ele quando José deu a conhecer os seus irmãos. O 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram e também a casa de Faraó, que eu disse agora. O 3. E disse a seus irmãos, eu sou José. Imagine, quem não estava de fralda ali se deu mal, né? Se deu mal. Ele disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai, porque ele tinha um laço muito forte com Jacó, né? Então a pergunta dele primeiro é isso. Meu pai vive ainda, já tem alguns anos, né? E aí seus irmãos simplesmente Débora, não puderam responder. Travou. O medo travou, né? Tem gente que trava, né, mano?
gente que trava, tem gente que ri e tem outras coisas mais que não tem tempo para falar, né? Porque ficaram atemorizados perante ele. Concluindo só o 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Na verdade, o que ele está dizendo? A minha mágoa tem razão. Muitas vezes a gente faz, irmãos. Esse é um dos perigos nossos, Marcelo. É que a gente justifica que a gente tem, que ela deve permanecer legítima. Mariana bateu no fundo do meu carro, mentiu para mim, é da igreja. Quer dizer, eu arrumo um monte de coisas que justifica eu estar magoado com ela. Só que quem está tendo prejuízo sou eu. Aí é uma coisa realmente, não, complicada. Mas vamos concluir aqui, senão o Nilton vai cair na cadeira ali, eu estou no lugar dele. Vamos concluir aqui no número 45. Pega comigo, por favor, o 14 e o 15. Eu concluo aqui. Diz assim, ó, presta atenção, pegou aí 45, 14 e 15. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, que foi o que nasceu depois, não é isso? Benjamim, o mais novo? É isso? Porque ele era mais novo quando ele foi vendido, só que depois teve mais um filho que foi Benjamim. Seu irmão chorou, e abraçando ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos. Aí sim, esse é o 15. Tudo bem, qual é o diferencial como homem de Deus? Ele sabia, Nildo, que tinha de consertar a situação. Aí, Carol, nós fazemos a diferença. O Senhor espera que, como homens e mulheres de Deus, nós tomamos um passo de resolver a situação. Muitas vezes você não vai conseguir beijar e abraçar e resolver. Muitas vezes você vai ter que orar e liberar, né? E pedir a Deus que entre na situação, conserte, porque cada caso é um caso. O problema é que você não fique chorando em casa, como ele fez antes, dizendo que está tudo certo. E esse é o problema. Amém, irmãos? Aí diz aqui, ó, que ele chorou, beijou seus irmãos, e aí os irmãos conseguiram, Silvano, falar. Eles só falaram quando realmente houve o perdão. Por quê, Nália? Porque o perdão, ele cura, irmãos. Aleluia. Tem sentimentos nas nossas vidas que, enquanto não houver o perdão, e não é coisa fácil, enquanto não houver o perdão, o legítimo perdão, ele vai ter problema. Tanto para quem ofende, para o ofensor. É isso? Para quem é ofendido, como o ofensor. Todos os dois sofrem. Todos os dois sofrem. E eu vou lhe dizer, o pior da gente, e eu falo com experiência própria, é que a gente traz um grande engano para o nosso coração que está tudo bem. Não está tudo bem. Se eu tenho um membro da minha família que eu não consigo nem olhar na sua cara, não está bem. Não está bem. Não está bem. Ah, mas a pessoa não presta, a pessoa vai... Não está bem. Não está bem. O resto a gente trata no outro culto, né? Que não tem mais tempo. Mas eu queria que apenas você refletisse sobre isso. Né? O nosso coração não é lugar para culpa, nem mágoa, nem os seus primos e parentes. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Cara, não está animado não, vocês estavam mais animados na vigília. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Por favor.